Paz na família. Você pode repetir isso? Paz na família. A paz é uma promessa bíblica. A paz é uma promessa da palavra de Deus a todo aquele que tem Jesus. Mas uma coisa é fato: ainda que seja uma promessa, são poucos que a acessam. São poucos que desfrutam dessa paz. Por exemplo, quem aqui, enquanto criança, adolescente, presenciou brigas no lar, discussões no lar? Sejam brigas verbais, brigas até mesmo com agressão física. Levanta a mão, quem já viu isso acontecer lá na sua infância, adolescência? Ok. Você não precisa responder. Mas talvez, será que aquilo que você já viu acontecer lá na infância, na adolescência, não vem se repetindo hoje na sua história de vida? Como cônjuge, como pai, enfim, na sua família agora. Hoje, a sua família tem sido um lugar de descanso e de paz? O seu lar tem sido um ambiente onde a paz reina? Ou será que o seu lar tem sido campo de guerra, um campo de batalhas? Hoje em dia, é fato que muitos lares, é fato que muitas famílias mais parecem um campo de batalha. Por quê? São acusações, são gritarias, são brigas, são desentendimentos, são comportamentos de frieza, cada um vivendo a sua vida sem acordos, cada um no seu celular, e cada vez mais a paz distante desse lar. Quem já viu isso acontecer por aí? E não é só em novela, só em filme que isso acontece, certo? Atos capítulo 9, o verso 31, narra um momento da igreja em que ela desfrutava de paz, em que ela acessou paz em meio à perseguição. E você vai perceber que a paz não é ausência de lutas, não é ausência de turbulências na vida, não é ausência de situações desafiadoras para enfrentar. Paz é um lugar que você acessa em Cristo e faz você atravessar o mar, faz você andar sobre as águas na segurança e na convicção de que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Atos 9:31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Posso ouvir um amém? Se você ler esse versículo de trás para frente, você vai perceber que essa igreja vivia no temor do Senhor. Ela crescia em número, ela era encorajada pelo Espírito Santo, e uma vez edificada, ela crescia muito em número. Ela cumpria o seu propósito, ela cumpria a sua missão, porque encontrava a paz. Repita isso: se eu encontrar essa paz, eu vou fluir no poder de Deus. Amém? Se você quer ser feliz e próspero, se você quer ver a sua casa, o seu lar desfrutar dessa paz, você precisa responder uma pergunta. E que pergunta é essa? O que fazer para ter paz na minha família? Repita isso: o que fazer
para ter paz em minha família. O que fazer? Não existe paz se os princípios não são honrados. E eu acredito verdadeiramente que viver os princípios certos é a única garantia de fazer a sua vida dar certo. Viver os princípios certos é a única garantia de que você vai encontrar essa paz que está disponível na palavra de Deus a todo aquele que crê e sabe como acessá-la. E qual seria o primeiro princípio? Ele está fundamentado na palavra de Deus em Isaías capítulo 9, o verso 6. Esse texto nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, se você quer paz na sua vida, se você quer paz no seu lar, se você quer paz na sua família, você precisa convidar o Príncipe da Paz para entrar no seu lar. O Príncipe da Paz precisa ocupar o lugar que é dele na sua casa, o lugar que é dele na sua vida, um lugar de honra. E aí, você já chamou Jesus para ser o Príncipe da Paz no seu lar? Para ser o embaixador da paz no seu lar? E uma vez que Ele é o Príncipe da Paz no seu lar, você está ouvindo a voz dEle para gerar paz no seu lar? Você está seguindo a instrução dEle para gerar paz no seu lar? Você está se apropriando das palavras dEle para gerar paz no seu lar? Jesus falando com seus discípulos, João capítulo 14, o verso 27, Ele disse assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. O que Jesus está dizendo aqui? Pare de ter medo, pare de perturbar o seu coração e receba a paz que só eu posso dar, uma paz que o mundo jamais conseguirá te dar. Receba a paz que eu vos dou. E eu pergunto, onde você acredita que está a paz? Onde você está buscando a sua paz? Tem gente que busca a paz na mudança da vida do outro. Tem gente que busca a paz na palavra do outro. Tem gente que busca a paz naquilo que o outro possa lhe oferecer. Mas ei, essa é a paz que se encontra no mundo. A paz que se encontra em Jesus não depende dos outros. A paz que se encontra em Jesus depende só dEle. E hoje você pode ter essa paz. Porque essa paz não precisa que os outros mudem. Não precisa que os outros parem de guerrear com você. Não precise que os outros parem de ofender você. Não precise que as circunstâncias mudem para que você desfrute dessa paz. Repita isso: existe uma paz que só Jesus pode me dar. E para acessar essa paz, você precisa ter Jesus. Mas não é ter Jesus só de palavras. É crer no coração e confessar com seus lábios que o Príncipe da Paz reina na sua vida. Que o Príncipe da Paz é o Rei do seu lar, o Senhor do seu lar, o Senhor da sua casa. Você conhece a história de Jairo? A paz tinha ido embora porque a filha adoeceu. Mas Jairo, no desespero, clamou por Jesus. E quando Jesus entra na casa de Jairo, ele cura aquela menina. Quando Jesus entra na casa de Jairo,
a paz reina naquele lugar. Você conhece a história de Zaqueu? Ele sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus também vê ele. Mas Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz: a salvação entrou no seu lar. A casa que Jesus entra tem salvação. E porque tem salvação, tem paz. Gente, Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Ela estava enferma. Ela estava com uma febre muito forte. E Jesus a curou. E quando Jesus cura a sogra de Pedro, a paz reina no lar. Quem aqui Jesus precisa curar uma sogra para ter paz no lar? Levanta a mão aí, vamos ver. Quem tem sogra? Vamos ver, quem tem sogra? E quem, se Jesus dá uma curadinha nessa sogra, a paz reina lá? Olha aí. O segredo é chamar o príncipe da paz para o lar. Amém? Com todo carinho e respeito às sogras, viu? E também a minha sogra, né, que talvez está nos assistindo. O primeiro princípio para ter paz é reconhecer que Jesus é o príncipe da paz e trazer ele para a sua vida. Trazer ele para o seu lar. Trazer ele para dentro da sua casa. E trazê-lo para dentro da sua casa é você ter um ambiente para que a presença dele se manifeste. É você ter um ambiente para que a presença dele opere. É você ter um ambiente para que o nome dele seja exaltado e glorificado dentro do seu lar. Amém? Segundo princípio. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, o verso 11, diz assim: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Repita isso, eu tenho que buscar a paz com perseverança. E sabe quando que você está sendo perseverante na paz? Perseverante em buscá-la? Quando você se afasta do mal e pratica o bem. Não é a perseverança de quem diz assim: estou em busca da paz, mas não muda nada na forma de agir em busca dessa paz. O segundo princípio é que se você, de fato, se afastar das coisas erradas, das coisas que desagradam a Deus e fere a sua família, você vai encontrar a paz. Se você quer essa paz, o segundo princípio é afastar-se das coisas erradas, coisas que desagradam a Deus e que ferem a sua família. Tem que se afastar do que é mal, fugir daquilo que faz você pecar, fugir daquilo que faz você operar de um lugar que não honra o filho ou a filha de Deus que é você. Eu poderia dar aqui muitos exemplos de pessoas que não se afastam do mal. Mas você sabe o que hoje está ferindo a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus. Tem gente que quer a paz a qualquer preço, mas não rompe com o pecado, não rompe com o erro, não rompe com as coisas que estão trazendo uma série de tempestades em suas vidas. E aí, gente, não adianta buscar paz se você é um promotor de contendas, se você é um promotor de divisões, se você é um promotor de coisas que são nocivas à sua saúde. Se quer paz, tem que ser radical nisso. Tem que se afastar do mal. Tem que se afastar das coisas erradas, das coisas que desagradam a Deus. Por exemplo, um dia desses,
vi alguém desesperado, porque caiu na malha fina do imposto de renda. Perdeu a paz. E eu perguntei, mas está tudo certinho, não está? Não, né? Não estava recolhendo certo o imposto. Estava sonegando imposto. E aí hoje você sabe que movimentação bancária, ainda mais que o teu dinheiro só trafega no Pix, é Pix para cá e Pix para lá. Se engana se você acha que não sabem o dinheirinho que está passando na sua conta. E aí o que acontece? O leão vem e pega. E aí a paz vai embora. E aí diz, pastor, ora por mim. O demônio se levantou, o capeta se levantou, eu estou perdendo a paz. Querem tirar todo o meu dinheiro agora, a multa é alta demais, é muito imposto para pagar. Mas isso foi semeado. Compactuou em fazer a coisa errada. Chegou a conta. Se você quer paz, você vai ter que se afastar do que é errado. Você não precisa romper com princípios para se dar bem na vida. Você não precisa romper com princípios para dar certo na vida. A sua garantia é a palavra de Deus. A sua garantia é quem você é em Deus. Posso ouvir um amém? Outro dia uma pessoa estava desesperada porque o filho foi preso. Mas pastor, só estava com um pouquinho de maconha e com uns amiguinhos. Ok. Mas estava quebrando o princípio. E aí a paz foi embora daquela casa, daquela família. Só um pai ou uma mãe sabe o que é isso. Faz sentido, gente? Então repita isso, se eu quero paz, eu tenho que fazer o que é certo e o que agrada a Deus. Isso é perseverar em busca da paz. Amém? Terceiro princípio. Isaías, capítulo 26, o verso 3, diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo a mente, o propósito está firme, porque em ti confia. Mas também tem outro texto que eu quero ler. Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 8, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Se eu quero a paz na minha vida, se eu quero a paz no meu lar, eu tenho que guardar a minha mente em Cristo Jesus. Repita isso: guardar a minha mente, os meus pensamentos em Cristo Jesus. Quem já percebeu que seus pensamentos às vezes jogam contra você? Quem já percebeu isso? Isso porque os pensamentos não estão guardados em Cristo. Será que você pode ter controle sobre os seus pensamentos? Sim ou não? Pode. Talvez
É basicamente assim. Você consegue impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça? Sim ou não? Não. Mas se ele quiser fazer um ninho no seu cabelo, você consegue impedir? Sim. Pode ser que diante de todo esse bombardeio que a gente vive, no celular, na TV, com as pessoas, os seus pensamentos fiquem muito tóxicos, muito negativos. Mas uma vez que eles chegam, você pode mudá-los, se você cumprir com esse princípio. E qual é o princípio? Não andem ansiosos por coisa alguma. Repita isso, é pecado. Mais forte, é pecado permanecer ansioso. Quem aqui já ficou ansioso em algum momento? Ou tem ficado? Ei, a ansiedade vai bater à sua porta. Mas só permanece ansioso quem ainda não descobriu um lugar de oração em Cristo Jesus. Por quê? A palavra diz, não andem ansiosos de coisa alguma. Mas, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. É para orar, é para clamar ao Senhor, mas também já é para agradecer, como se já tivesse respondido. Com ações de graças, uma vez que eu falei com Deus sobre algo, é já agradecer, porque Ele me ouviu e está tudo resolvido. E eu vou dar um exemplo sobre isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, narra a história de Ana, a mãe de Samuel. Ela foi para o templo orar, e parecia até que ela estava embriagada de vinho, pela forma que ela orava. Tamanho o clamor, o desespero, o choro, a angústia daquela mulher. Mas a palavra diz que depois que ela orou, o seu semblante já não era mais triste. Repita isso, depois que eu oro, o meu semblante tem que mudar. Ei, se não mudou, é porque você não orou. Ah, mas eu falei. Não é falar, é orar. Orar de tal forma que você já consiga agradecer, porque tem certeza que o Pai te ouviu e que Ele está cuidando de tudo. Quando você faz isso, o verso de número 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quem quer essa paz? Essa paz está disponível. E é uma paz que você não entende e não sabe explicar, porque ela excede qualquer compreensão humana. É basicamente assim: o mundo está desabando e você está tranquilo. As pessoas olham para você e dizem: o que está acontecendo? É doido? É maluco? Reage, faz alguma coisa. Estou pleno. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, está guardando a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Quem quer roubar a minha paz, que lute. Eu estou firme e convicto e descansando no Senhor. E aí, ele recomenda, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Repita isso, a Bíblia me ensina em que eu devo pensar. E aí, se você medita na palavra de Deus,
seus pensamentos serão bons. Mas se a sua meditação é passar o dedinho aqui nessa tela, vídeo após vídeo, na internet, nos TikToks da vida, nos Instagram da vida, no Facebook da vida, ei, você está maltratando a sua mente. E você está entrando num lugar de muita prisão. De muita prisão. Fazendo os seus pensamentos ser escravos. E nessa escravidão não há paz. Porque acredite, o que tem de gente querendo assumir o controle da sua mente nessa internet, o que tem de gente levantada por Satanás querendo mudar a sua mente nessa internet, você não tem ideia. E se você quer paz, você precisa guardar a sua mente em Cristo Jesus. Quem entende isso, diga amém. Então pare de ficar pensando só em problemas. Pare de ficar pensando só no erro das pessoas. E comece a focar o seu pensamento em Cristo Jesus. Amém? Quarto, Provérbios capítulo 18, verso 21, traz um dos princípios mais sérios da Bíblia Sagrada. Que tem gente que eu acho que ainda não assimilou e não leva a sério. Ainda que colhendo do seu fruto. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 18, verso 21. Esta palavra ela é muito poderosa. E se você não entender esse princípio, você jamais verá a paz na sua vida. Você jamais verá a paz dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar. O que a palavra de Deus nos afirma? Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É bom usar a língua, não é, gente? Confessa, é. Quem é que gosta de falar? Já pensou se você não pudesse falar? Que desafiador seria? É bom falar. Só que a palavra de Deus está dizendo que quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. E isso é bom ou é ruim? O que vocês acham? É bom ou é ruim? Depende. Depende se a sua língua é usada para gerar vida ou se a sua língua é usada para gerar morte. E se a sua língua semeia vida, você colhe vida. Mas se a sua língua semeia morte, você colhe morte. E ei, isso é sério. Isso é sério. Tem gente que diz, eu preciso de paz, pastor, ora por mim. Oro. Mas começa a mudar a forma que você usa a língua, irmã. Começa a mudar a forma que você usa a sua língua, irmão. Porque se tem uma coisa que afasta a paz do seu lar, é a forma que você usa a língua. Se tem uma coisa que afasta a paz no casamento, é a forma que usa a língua. E eu vou dizer, a língua também serve em mensagem de texto, tá? Tem gente que diz assim, eu não vou usar a língua, só vou escrever uma mensaginha aqui no WhatsApp. Só vou escrever uma mensaginha aqui num comentário. É língua igual. E veja bem, abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, o verso 2 a seguir. Esse texto é um texto que precisa ser devocional diário para quem de fato quer a paz na sua vida. Para quem de fato quer a paz no seu lar. O texto diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Repita isso, eu vou tropeçar, ou já tropecei, de muitas maneiras. Mas veja bem,
Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Misericórdia. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se, e é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Repita isso: se eu quero paz no meu lar, se eu quero paz na minha vida, eu tenho que dominar a língua e falar sobre paz. E aí, o que você tem falado afasta a paz do seu lar ou traz a paz para o seu lar? A forma como você usa a sua língua com as pessoas, com quem você tem relacionamento, traz a paz para a sua vida ou afasta a paz da sua vida? Acredite, você pode ser o semeador da sua própria falta de paz. E sabe o que é mais triste em tudo isso? Uma das coisas que Satanás mais quer é impedir você de adorar a Deus. Uma das coisas que Satanás mais quer é impedir que os irmãos aqui toquem, cantem e adorem ao Senhor. É impedir que a sua célula se reúna para adorar ao Senhor. É impedir que os seus lábios na sua casa adorem e louvem ao Senhor. E sabe como que ele consegue impedir você? Quem sabe? Com uma simples coisa que talvez está naturalizada na sua vida: a murmuração. Repita isso: a murmuração é um louvor que adora Satanás. Repete mais uma vez: a murmuração é uma adoração
que só Satanás recebe. Toda vez que você entra nesse lugar de murmuração, você sai de um lugar de adoração. E se você sai de um lugar de adoração, a paz também sai da sua vida. E além da falta de paz, você se torna um adorador de Satanás. E nem sabe. Mas acredite, quanto mais você murmura na sua casa, mais demônios você atrai para receber o seu louvor. Isso não é brincadeira. E Deus levou isso muito a sério se você estudar as Escrituras. Um versículo que você precisa ter ele muito firme na sua vida. Provérbios 26, 20. Abra ele, por favor. Se você conseguir usar esse princípio, a paz vai reinar na sua casa. A paz vai reinar na sua vida. Diz assim: sem lenha, a fogueira se apaga, e sem o caluniador, morre a contenda. Repita isso: sem o caluniador, morre a contenda. Sabe por que existe caluniador? Quem sabe? Só existe caluniador porque tem gente que empresta os ouvidos para eles. Mas se você parar de dar lenha, de colocar lenha na fogueira, o fogo se apaga. A lenha na fogueira do caluniador são seus ouvidos. Fala para quem está do seu lado: deixa de ser besta. Apaga essa fogueira, que a contenda vai embora. Ei, mas tem gente que gosta. Fica horas e horas na internet assistindo um caluniador, ouvindo um caluniador, porque gosta de contenda. Se você quer paz, você tem que de fato acabar com a contenda na sua vida. Mas a fonte de toda a contenda é você sendo caluniador, ou você sendo o passivo do caluniador, que é o que dá os ouvidos para todo aquele que precisa caluniar alguém. Corte isso da sua vida, se você quer paz na sua vida e paz no seu lar. Posso ouvir um amém? E para concluir, esse princípio eu quero que você também abra a sua Bíblia em dois textos. O primeiro é Provérbios 16, 18. E o segundo será em Gálatas capítulo 6, o verso 7 e 9. Que se você deixar entrar na sua vida esse princípio, ainda hoje, um novo futuro é escrito na sua vida. Uma nova história é construída na sua vida. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Agora vamos lá para Gálatas, capítulo 6, o verso 7 ao 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito,
do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Posso ouvir um amém? Então, em quinto lugar, se você quer paz no seu lar, você vai ter que quebrar o orgulho e se tornar um semeador da paz. Repita isso: quebrar o orgulho e me tornar um semeador da paz. É impossível ser um semeador da paz se o nível de orgulho estiver alto na sua vida. Porque o orgulhoso não perdoa. O orgulhoso quer ter a razão sempre. O orgulhoso, ele quer ganhar a qualquer custo a guerra, a batalha dos seus argumentos. O orgulhoso não foca na paz. O orgulhoso foca em ver o seu ego exaltado, o seu ego vitorioso. Mas pense e deixe entrar no seu coração: toda falta de paz no seu lar precedeu de um ato de orgulho. Toda paz que já foi roubada da sua vida precedeu de uma atitude, de um comportamento de orgulho. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda, o orgulho precede a destruição. Não existe nada na sua vida que reflita uma ausência de paz que não seja fruto do orgulho na sua vida. Repita isso: o orgulho afasta a paz da minha vida e de todos que me cercam. Então, se você quer paz no seu lar, você vai ter que quebrar o orgulho, mas principalmente decidir ser um semeador de paz. Por quê? Repita isso: um princípio que ninguém, vamos lá, mas ninguém mesmo foge dele, é a semeadura. Preste atenção. Gálatas 6,7 diz que você não deve se enganar. Ou seja, não se engane, de Deus não se zomba. Zomba de Deus quem acredita que pode semear o que quiser e que a colheita não vai vir. Essa é uma lei que ninguém escapa dela. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E eu pergunto: isso é bom ou é ruim? O que vocês acham? É bom ou é ruim? Depende. Se você é um semeador de contenda, você vai colher tempestade, tribulação. Mas se você é um semeador da paz, você vai colher paz. Repita isso: se eu quero paz, eu tenho que semear a paz. E eu vou dizer a você: a semente que você lança, a colheita é certa. Ainda que ninguém veja, ainda que só você saiba, a colheita é certa. Jesus nos mandou orar para que semeadores da paz sejam levantados, sejam erguidos e assumam essa posição. Eu quero concluir com vocês com Lucas capítulo 10, o verso 1 e 2, e depois o verso 5 e 6. Na verdade, já vamos ler do 1 ao 6, que vai ficar mais didático ao que eu quero falar a vocês. Lucas capítulo 10,
do verso 1 ao 6. Quem encontrou, diga amém. Quem aqui segue Jesus? Quem aqui está comprometido com Jesus em fazer a sua obra? Quem aqui se sente enviado por Jesus para fazer a obra dele? Amém. Essa palavra é para você, tá? Olha o que Jesus faz. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele. Repita isso, 2 a 2. A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Ei, olha que interessante. Jesus envia os seus discípulos. E ele dá uma ordem, uma orientação. Quando vocês entrarem numa casa, a primeira coisa que vocês vão fazer é: a paz seja com vocês. Ele está dizendo: você vai levar paz para essa pessoa, paz para esse lar. E se esse lar, se essa pessoa for uma pessoa de paz, a sua paz vai ficar lá. Mas se não for, essa paz voltará para você. Então repita isso: eu ganho de todo jeito semeando a paz. Se eu semeio a paz e ela fica, é uma semente que logo eu vou colher dela. Mas se ela não fica, ela volta para mim. Então repita isso: quem semeia a paz ganha de todo jeito. Mas sabe o que é interessante? Talvez você diga assim: como que eu vou semear a paz no meio de lobos? Jesus, ele diz: eu envio vocês como cordeiros. Repita isso: eu sou enviado como cordeiro. E sabe o que isso significa? A intensidade de orgulho na minha vida é a intensidade de anjos caídos operando em mim e me fazendo ser lobo. Mas a intensidade de humildade em mim é a intensidade do Cordeiro de Deus fluindo em mim. E isso me faz um semeador de paz. Só semeia paz quem tem o Cordeiro de Deus dentro de si. E eu te digo: você quer paz no seu lar? Você quer paz na sua vida? Decida semear a paz.